Olá, pessoal. Vamos dar continuidade, então, à nossa discussão a respeito do terceiro estágio da respiração celular. Nós discutimos anteriormente a cadeia transportadora de elétrons e observamos que com o fluxo de elétrons ocorre a formação de um gradiente de prótons no espaço intermembranas. Eu acho que não está aparecendo aqui para vocês. Só um pouquinho, peraí. Agora sim. Então, nós temos aqui o complexo 1, o complexo 2, complexo 3, complexo 4 da cadeia transportadora de elétrons. Quando os elétrons são transportados através desses complexos, nós vimos na aula anterior que ocorre o bombeamento de prótons. O bombeamento de prótons da matriz mitocondrial para o espaço intermembranas. E que o fluxo de elétrons impulsiona esse bombeamento de prótons e a criação desse gradiente. Aumenta muito a concentração de prótons no espaço intermembranas em relação à matriz mitocondrial. E a concentração dessa espécie química já constitui um gradiente químico. E ainda são íons, né? São íons de hidrogênio. Além do gradiente químico, existe também o gradiente elétrico, um potencial químico e um potencial elétrico. Então, a gente chama isso de gradiente eletroquímico, né? Porque existe uma dupla tendência desses prótons retornarem para dentro da matriz mitocondrial. A tendência de ter uma concentração maior de hidrogênio no espaço intermembranas e as cargas positivas, né, que estão em maior quantidade no espaço intermembranas em relação à matriz mitocondrial. E é esse potencial eletroquímico desse gradiente de prótons que vai impulsionar a produção de ATP quando eles retornam através desse sistema chamado ATP sintase. Essa enzima, como vocês podem ver, ela tem uma região chamada de F0 e uma outra região chamada de F1. E conforme esses prótons passam através da enzima, ela produz o ATP a partir do ADP e do fosfato. Nós vamos descobrir agora como que isso acontece. E antes de estudar o funcionamento da enzima, a gente analisa primeiramente a estrutura dela. Então, a enzima ATP sintase, ela tem essa região ancorada na membrana mitocondrial interna. Essa região chamada F0 é a região que permite a passagem dos prótons do espaço intermembranas, que é aqui o lado P, para o lado N, a matriz mitocondrial. E essa estrutura aqui, né, na qual vocês observam alfa, beta, gama, delta e epsilon, é a subunidade da enzima chamada de F1. É nessa subunidade que ocorre a produção de ATP. E essa outra subunidade F0 é a subunidade que tem o caminho através do qual esses prótons atravessam e fazem com que a enzima funcione. Aqui, como vocês podem ver, em F1, há 3 subunidades alfa, 3 subunidades beta. E cada dupla, né, cada dímero alfa e beta, funcionam como um sítio catalítico, né? Na verdade, o sítio catalítico está em beta, mas funciona alfa e beta, alfa e beta, alfa e beta, juntos. Então, a enzima ela tem 3 sítios catalíticos. Mas, por hora, vamos analisar um sítio catalítico só. Todos eles funcionam da mesma forma. São 3 sítios catalíticos. E cada sítio catalítico, que a gente pode chamar de alfa e beta, funciona em uma sequência de alterações estruturais, a partir de uma sequência de alterações estruturais conformacionais, a subunidade produz o ATP. E são 3 conformações diferentes.
Então, o primeiro aspecto que a gente vai observar são quais são essas conformações e por que elas são importantes para que ocorra a produção do ATP. A primeira conformação consiste naquela que liga o substrato. Antes de falar disso, nós temos aqui à esquerda uma imagem que ilustra a variação de energia de uma enzima típica para se ligar ao seu substrato e atingir o estado de transição. Isso nós vimos na bioquímica 1. A maior barreira energética para a maior parte das enzimas é essa: se ligar ao substrato e, depois de se ligar ao substrato, atingir esse estado de transição, que é um estado de grande instabilidade e requer muita energia para atingir esse estado de transição. É a barreira energética para uma enzima típica. E depois, se há a tendência da formação do produto, se o equilíbrio está voltado para a formação do produto, haverá formação do produto. Entretanto, a ATP sintase, como vocês veem aqui, ela funciona um pouco diferente. A ligação dos substratos à enzima, ADP e fosfato, uma pequena barreira energética para que ocorra essa ligação, né, a enzima, do ADP ao fosfato e a enzima, e vejam que há uma barreira energética pequena para que a enzima consiga produzir o ATP. E também para retornar para ADP e fosfato, e para liberar esse ADP e fosfato. Então, tanto a ligação dos substratos quanto a formação do produto não requer uma quantidade muito grande de energia. Em que etapa que a enzima requer uma quantidade grande de energia? Qual é a barreira energética? Vejam aqui. Liberar esse ATP na matriz mitocondrial, em solução, no meio. Então, na verdade, se ligar e formar o ATP não é um grande desafio para a ATP sintase, mas sim liberar esse ATP para a matriz mitocondrial. Então, a primeira etapa é a ligação da enzima aos substratos, né? Na primeira das três conformações, o que acontece é que a enzima se liga ao substrato. E cada alteração conformacional é impulsionada pelo fluxo de prótons. Então, vai passando próton e a enzima vai mudando de uma conformação para a outra. Só um pouquinho. Está faltando alguma coisa aqui, mas tudo bem. Vamos lá. Então, a primeira conformação da enzima é a conformação que liga os substratos. Depois que liga o substrato, ADP e fosfato, o que ocorre ali naquele sítio catalítico que tem já os substratos ligados? Prontamente ocorre a síntese de ATP, só que o ATP permanece ligado à enzima. Só que esse ATP não está estável, ele volta a formar ADP e fosfato. Então, no sítio catalítico da enzima, fica oscilando entre ADP e fosfato, ATP, ADP e fosfato, ATP. Liga o fosfato no ADP, remove do ATP. Liga no ATP, remove do ATP. E o que nós queremos é a produção do ATP. Né? A função da enzima é produzir o ATP. Então, o que é necessário? Que mais prótons fluam através da estrutura da enzima, atravessem F0, para que ocorra alteração estrutural para a segunda conformação, que estabiliza o ATP no sítio catalítico. E aí, quando essa segunda conformação ela é atingida, a enzima estabiliza o ATP em relação ao ADP. É nisso que consiste a segunda conformação. O próximo passo é liberar o ATP. Então, a terceira conformação, o que vai acontecer? Mais prótons vão, para que atinja a terceira conformação, o que acontece? Mais prótons atravessam a enzima e ela
perde afinidade pelo ATP que está ligado no seu sítio catalítico. O que significa isso? Que ela vai soltar o ATP dentro da matriz mitocondrial e vai ter cumprido a sua função de produzir o ATP. E aí a gente precisa de mais prótons atravessando o F0 para que a enzima volte para a primeira conformação. Qual era a primeira conformação? A conformação que liga o substrato, ADP e fosfato. Mais prótons para mudar para a segunda conformação, que estabiliza o ATP. Mais prótons para mudar para essa terceira conformação, que libera o ATP para o meio, para a matriz mitocondrial. E assim por diante, a enzima vai funcionando sequencialmente nessa ordem. Um aspecto importante também é falar a respeito da catálise rotacional. O que significa isso? Aqui nessa estrutura, deixa eu mudar o cursor. Aqui nós temos F0 aqui embaixo. Conforme os prótons passam, essa estrutura de F0 ela gira. E quando ela gira, vejam que aqui nós temos em azul epsilon e aqui temos gama. Epsilon e gama estão ligados em F0, firmemente ligados. É como se fosse um dedo de F0 que vai girando aqui dentro. E ora a subunidade gama está próxima de alfa e beta aqui. Ora, quando gira, se aproxima de alfa e beta aqui. E depois gira, se aproxima de alfa e beta aqui. E é essa aproximação e distanciamento que vai acontecendo de cada alfa, beta, alfa, beta, alfa, beta, que induz com que cada sítio catalítico vá sofrendo alterações estruturais sequenciais, de mudar para alfa e beta ligado no substrato, a gente chama de alfa e beta ADP, que é quando está ligado no substrato. Aqui uma subunidade, neste momento, nós tiramos uma foto dos 3 sítios catalíticos. Nesse momento, essa dupla de alfa e beta, alfa, beta, ADP, está na conformação que liga o substrato. Essa outra dupla, alfa e beta, né, da estrutura alfa e beta, que forma o sítio catalítico, está em outra configuração, outra conformação. Está na conformação que a gente chama de beta ATP, ou alfa e beta ATP. É aquela que estabiliza, então está um passo à frente. E essa outra dupla alfa e beta está um passo à frente dessa. A gente chama de beta vazia, ou alfa beta vazia. Por que está um passo à frente? Porque essa aqui acabou de liberar um ATP. E a próxima, né, aquela primeira que nós falamos, está um passo à frente dessa anterior, ligando ao substrato. Então, cada alfa beta segue aquela ordem. Liga ADP, estabiliza o ATP, libera o ATP. E a cada momento, se nós tirarmos uma foto dos 3 sítios catalíticos, como nós temos aqui, aqui uma ilustração, é claro, cada sítio catalítico estará, né, em determinado momento, cada um dos 3 sítios catalíticos em uma das 3 configurações. E aqui nós temos ao centro, ó, isso que eu circulei aqui ao centro, em verde, é a subunidade gama, que vai se aproximando e se distanciando, vai girando aqui dentro e vai induzindo com que, sequencialmente, essas alterações estruturais aconteçam. Então, são 3 conformações e são 3 sítios catalíticos. Então, retomando, nós temos todas as subunidades beta, né, ou alfa e beta, sequencialmente passam, né, pelas seguintes conformações. Beta ADP, que liga substratos. Beta ATP, que estabiliza o ATP. E beta vazia, que perde afinidade pelo ATP, que bom, não vai ficar eternamente ligada ao produto.
Dessa forma, consegue liberar o produto do sítio catalítico. E o sítio catalítico é voltado para dentro da mitocôndria, por isso que libera na matriz mitocondrial. E aí, uma nova rodada inicia. Essa beta vazia, quando passar em prótons, volta à conformação beta-ADP, liga o substrato. E para que a conformação mude de uma para outra, é necessário o fluxo de prótons. Vamos ver agora uma imagem que esclarece um pouco mais um passo para o nosso entendimento se tornar mais completo. O que nós temos aqui? Vamos começar aqui em cima. Aqui em cima nós temos essa ilustração dos 3 sítios catalíticos. Aqui nós temos um que está pintado, né, contornado em corvinho, né, parece, né, bordô. Aqui nós temos um outro sítio catalítico, alfa e beta, que tem uma conformação diferente. E aqui nós temos uma outra subunidade alfa e beta em uma estrutura diferente. Como a gente sabe, num determinado momento, cada uma adquire uma conformação. Mas esqueçam essas outras duas. Foquem o olhar de vocês só aqui, tá? Depois a gente olha as outras. Essa daqui, que está na esquerda superior, está na configuração, na conformação beta-ADP, porque está ligada ao ADP e ao fosfato. O que é necessário, vejam que a flechinha aqui está indo para a esquerda, ó, então para cá. O que é necessário para que esse sítio catalítico, alfa e beta, estabilize o ATP e adquira essa conformação, o fluxo de prótons, do lado positivo para o lado negativo, ou seja, do espaço intermembranas para dentro da matriz mitocondrial, a favor do gradiente de concentração. Quantos prótons? 3. E agora, para que esse ATP seja liberado, mais 3 prótons precisam atravessar a membrana mitocondrial interna através da enzima. E aí, aquela região, aquele sítio catalítico, libera o ATP. E depois mais 3 prótons para ligar o substrato, voltar para essa conformação e ligar o substrato. Então, nós poderíamos pensar que para produzir um ATP por esse sítio catalítico, precisa de 3, 6, 9 prótons. Mas agora a gente observa o conjunto como um todo. Vejam que esse sítio catalítico, quando passaram esses 3 prótons, passou de beta-ADP para beta-ATP. Entretanto, o sítio aqui da direita superior já tinha um ATP ligado. Então, quando passaram esses 3 prótons, um ATP foi liberado. E esse sítio aqui passou para a configuração, aqui estava vazio, agora ligou substrato. Quando passaram mais 3 prótons aqui, esse outro sítio catalítico, não, cadê? Esse sítio catalítico liberou ATP. Quando passou próton aqui, esse sítio catalítico aqui liberou ATP. O que que acontece? Como cada sítio catalítico está em uma conformação diferente, em determinado momento, a cada 3 prótons que passam, um deles está liberando ATP. Nesse caso, quando a gente passa aqui da imagem superior para a esquerda inferior, nós temos o sítio catalítico, este daqui, liberando aqui, ó, ATP. Passam mais 3 prótons, agora a gente tem esse sítio catalítico aqui liberando ATP. Passa mais 3 prótons, a gente tem esse daqui liberando ATP. E da mesma forma, em cada momento, tem um sítio catalítico ligando o substrato e outro estabilizando o ATP. Portanto, se a gente fosse considerar só um sítio catalítico, precisaria de 9 prótons. Mas como a cada momento um está liberando o ATP, o cálculo considera que 3 prótons são suficientes para que a ATP sintase produza uma molécula de ATP, libere uma molécula de ATP.
para dentro da matriz mitocondrial. Então, aqui a pergunta, que parece simples, mas tem uma pegadinha, né? É a seguinte: o número de prótons, então, requeridos para possibilitar a síntese de uma molécula de ATP. Parece que são 3, mas são 4. Até então, a resposta é 3. Né? Vocês não têm como, não teriam como adivinhar. Tem mais um elemento aí que eu vou trazer para a nossa conversa, e aí vocês entenderão por que são 4. A ATP sintase precisa de 3, correto? Mas a gente precisa, então tá aqui, ó, 3 prótons fluir, né, através da ATP sintase, através do complexo F0, e F1 vai produzir. Mas a gente consome também um próton para pagar o custo que é trazer substrato do citosol para dentro da matriz mitocondrial. O que é substrato para a enzima? ADP e fosfato. O ADP, ele não vai consumir energia, vamos dizer assim. Não vai precisar de prótons para vir do citosol para dentro da mitocôndria. Entretanto, o fosfato ele é trazido através de um sistema que gasta um próton por fosfato. Então, por ATP, que é produzido a partir do ADP, a gente precisa de um fosfato, portanto, consome, entra no cálculo um próton também. Tá? Já mostro para vocês na imagem. Então, assim, nós temos que considerar que a mitocôndria é o principal sítio de produção de ATP. Lá na matriz mitocondrial, produz ATP. E o maior sítio consumidor é fora da mitocôndria. Então, o ATP que é produzido na mitocôndria, ele precisa ser enviado para fora da mitocôndria. Se fora da mitocôndria é o principal local de consumo, estão os principais locais de consumo de ATP, significa que é lá onde ele é hidrolisado e libera fosfato e forma ADP. Então vejam que a gente forma ATP dentro da mitocôndria, portanto precisa exportar para o citosol. Mas a mitocôndria, para produzir, precisa de substrato. Então o substrato o que é? Justamente os produtos da quebra do ATP, o ADP e o fosfato. Então o que precisa? De um sistema que transporte ATP para fora da matriz mitocondrial e um sistema que transporte ADP e fosfato para dentro da matriz mitocondrial, que é onde vai ser formado novamente o ATP, reciclado o ADP e o fosfato. O fosfato, eu já falei para vocês, precisa de um próton. Mas e o ADP e o ATP, como que funciona? Todos são transportados através de transportadores transmembrana, que são proteínas, né, que facilitam o transporte dessas moléculas. O ATP e o ADP funcionam da seguinte forma: a gente escreve ATP, ADP, mas na verdade o ATP ele tem 4 cargas negativas. São 3 grupos fosfato, né? Adenosina, trifosfato. O último grupo fosfato, o terceiro, mais distante, o mais terminal, ele possui 2 cargas negativas, tá? É PO4 e 2 oxigênios têm carga negativa. O segundo fosfato tem uma carga negativa e o primeiro também tem uma carga negativa, portanto, são 4 cargas negativas. Já o ADP possui 2 fosfatos. O mais distante, né, do nucleosídeo possui 2 cargas negativas e o segundo, uma carga negativa, portanto, são 3 cargas negativas. E aí a gente pensa, onde que é positivo e onde que é negativo? No espaço intermembranas é cheio de prótons, cheio de cargas positivas. Isso atrai o ATP, que tem mais cargas negativas. Se a gente for cortar aí 4 cargas negativas para o ATP, 3 cargas negativas para o ADP, quem é mais negativo? O ATP. Então o ATP tem a tendência de sair através de um transportador. E esse mesmo transportador aproveita essa tendência do ATP de sair e traz um ADP para dentro da matriz mitocondrial. Então, o que ocorre é este fluxo, vejam só, na matriz mitocondrial o ATP é produzido, transportado para o citosol. No citosol ele é consumido, gera ADP e fosfato, que retornam para dentro da matriz mitocondrial para que o ATP seja novamente produzido. Vou mostrar para vocês a imagem.
Aqui nós temos, então, vamos observar primeiro aqui a fosfato translocase, ou chamem de uma forma mais simples, transportador de fosfato. Esse transportador de fosfato, como vocês podem ver aqui, traz o fosfato na forma de H2PO4, fosfato biácido. E para que esse fosfato entre, através desse transportador transmembrana, vem junto um próton. Então aqui está o consumo de um próton para síntese de ATP. Aqui à esquerda nós temos adenina nucleotídeo translocase, ou transportador de ATP, ADP, podem chamar assim, não tem problema. Ou translocase de nucleotídeos de adenina, chame de qualquer uma dessas três formas, tá? Dá para a gente entender. Vejam o que acontece aqui. A tendência do ATP sair é maior, então o ATP sai e ao mesmo tempo, aqui é um cotransporte, o ADP, com 3 cargas negativas, entra. Então, uma vez que a célula possui no interior da mitocôndria o ADP e o fosfato, ela utilizará para a síntese de ATP. Aqui são quantos prótons que precisam fluir para que ocorra essa reação. 3 prótons. Então, 3H+, mais 1H+, igual a 4 prótons para que ocorra a produção de um ATP no interior da matriz mitocondrial. Simples assim. É muito importante considerar, quase finalizando, é muito importante nós considerarmos que o que nós estudamos anteriormente, a cadeia transportadora de elétrons, e o que nós estudamos hoje, a fosforilação oxidativa, são processos obrigatoriamente acoplados. Ou seja, um não funciona sem o outro. E agora a gente vai entender por que isso acontece. Primeiro, o que é mais fácil de compreender, que é o seguinte, que inibidores da passagem de elétrons, através da cadeia transportadora de elétrons em direção ao oxigênio, bloqueiam, inibem a síntese de ATP. Isso é mais fácil de entender. Se não passam elétrons através dos complexos, o que não acontece? Não bombeia prótons. Se não bombeia prótons, não tem o gradiente eletroquímico que faz funcionar a ATP sintase. Sem a transferência exergônica de elétrons, ou seja, a transferência que libera a energia que é empregada para o bombeamento de prótons, não cria o gradiente de prótons. Sem o gradiente, não tem o combustível para a síntese de ATP. Por outro lado, se a ATP sintase for inibida, também para a transferência de elétrons. Por que isso acontece? Se inibir a ATP sintase, o complexo 1 continua funcionando. Complexo 2, 3 e 4, mas chega um momento que para. Por que para? Conforme os complexos bombeiam prótons para o espaço intermembranas, esses prótons vão retornando. Então imaginem que a concentração de prótons seja uma concentração de 10 milimolar. Tá? Eu não sei efetivamente qual é a concentração, mas só para a gente tomar como um exemplo. Imaginem que a concentração de prótons seja 10 milimolar e que a oxidação do NAD lá no complexo 1 libere energia suficiente para que o complexo 1 consiga bombear prótons para o espaço intermembranas. E tem um preço para bombear, dependendo da concentração de prótons que tem no espaço intermembranas. Se a concentração é de 10 milimolar, é um preço. A dificuldade é uma. Se a concentração vai aumentando, vai se tornando cada vez mais caro, mais difícil bombear prótons para o espaço intermembranas. Então, se eles não estão voltando lá pela ATP sintase, se ela está inibida, chega um momento que a energia de oxidação do NAD, a oxidação da coenzima Q pelo complexo 3, dos citocromos pelo complexo 4, já não provê a energia
necessária para que prótons sejam bombeados. E aí para o bombeamento de prótons para o espaço intermembranas, para o fluxo de elétrons. Então vejam que inibindo a ATP sintase, a energia para bombear prótons, então assim a fosforilação oxidativa, sem ATP sintase, não ocorre fluxo de prótons para a matriz mitocondrial, isso, né? Sem a ATP sintase funcionar, os prótons não retornam para a matriz mitocondrial. Portanto, o que acontece? O fluxo de elétrons ainda continua por um breve período e vai tornando o gradiente eletroquímico, ou seja, vai aumentando a concentração de prótons no espaço intermembranas. É 10 milimolar, passa para 11, 12, 13, 14, 15, e aí chega um momento que tem tanto próton no espaço intermembranas que a energia de transferência de elétrons, as oxidações do NAD, da coenzima Q, dos citocromos, já nesse instante é menor do que o necessário para pagar o bombeamento de prótons. Ou seja, não é capaz de pagar a energia que agora se tornou maior para bombear prótons. Então, inibindo a ATP sintase, a gente acaba inibindo também o fluxo de elétrons. Então, são processos que não são independentes, são interligados, são acoplados. E a gente tem uma série de compostos, componentes, que inibem alguma etapa desse sistema. Não só a transferência de elétrons, não só a ATP sintase, como outros processos importantes, né, como a troca de ATP e ADP. Se não chega a substrato, se inibe o transportador de fosfato, se inibe a chegada de substrato de ADP, né, ou de fosfato, do citosol para dentro da matriz mitocondrial, não tem como funcionar a ATP sintase sem substrato. Então vai acabar inibindo também a transferência de elétrons. E quando a gente fala em desacoplamento, é permitir que os prótons retornem para dentro da matriz mitocondrial por um outro caminho, que não a ATP sintase. E aí o que acontece? O gradiente de prótons ele é dissipado. Então tem o fluxo de elétrons, mas dissipa desacopla, né? Eu falei para vocês que são processos acoplados, ou seja, um acontece em consequência do outro. Mas quando desacopla, significa que os prótons vão retornar por um outro caminho. E aí não ocorre a síntese de ATP. Então esse é um detalhe muito importante também. O ionóforo, o que é o ionóforo? O ionóforo é uma estrutura que vai se ligar aos prótons, né? E é uma estrutura apolar, então atravessa a membrana mitocondrial interna e traz o próton para dentro da mitocôndria, por um caminho alternativo, que não a ATP sintase. Então aquele próton que foi bombeado acaba voltando por um outro caminho e não sendo utilizado na síntese de ATP. Para nós finalizarmos, eu havia comentado na nossa conversa anterior que o NAD, produzido na glicólise, ele precisa ser transportado para dentro da matriz mitocondrial. Nós vimos que a glicose entra para dentro da célula, é fosforilada, passa por uma série de reações até formar o piruvato, ocorre a produção de ATP no nível do substrato e ocorre a reação de óxido-redução do gliceraldeído 3-fosfato, né, catalisado pela gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase, e um dos produtos é o NAD. Né? Nessa óxido-redução, os elétrons são recebidos pelo NAD e transportados para a cadeia transportadora de elétrons. Só que esse NAD ele está no citosol. E a cadeia transportadora de elétrons, como que ela pode receber esses elétrons? Até então, a gente sabe que o complexo 1 oxida o NAD. Mas o complexo 1, embora esteja ancorado na membrana mitocondrial interna, o seu sítio catalítico é voltado para a matriz mitocondrial. Portanto, esse NAD precisaria entrar para dentro da mitocôndria. E o NAD é uma estrutura grande, não tem um transportador que vai jogar o NAD lá para dentro da matriz mitocondrial.
Então, o que existe, as alternativas que a célula tem para encaminhar esses elétrons do NAD para a cadeia transportadora de elétrons são as chamadas lançadeiras, que lançam, entre aspas, os elétrons por diversos mecanismos para que eles caiam na cadeia transportadora de elétrons. E são duas lançadeiras que a gente estuda, a lançadeira do malato aspartato e lançadeira do glicerol fosfato, né? Então vamos ver a primeira, lançadeira do malato aspartato. No lado esquerdo nós temos o espaço intermembranas. Então até o espaço intermembranas o NAD chega, né? Ele atravessa a membrana mitocondrial externa. Entretanto, a membrana mitocondrial interna a gente sabe que ela é muito impermeável, inclusive a prótons, né? Quem dirá o NAD. E não tem transportador para o NAD, então realmente precisa ir de um outro mecanismo. Como que esses elétrons chegam para dentro da matriz mitocondrial? Eles chegam primeiro dentro da matriz mitocondrial? Chegam, porque eles poderiam ser jogados direto na cadeia transportadora de elétrons, que está localizada aqui, ancorada na membrana mitocondrial interna. Essa é a membrana mitocondrial interna. Mas eles são, no caso, lançados para dentro da mitocôndria. Como que isso acontece? Ocorre o tráfico, vamos dizer assim, dos elétrons. O NAD não vai, mas ele manda, ele pede carona. Ele pede os elétrons vão de carona. O oxalacetato, a gente sabe que ele é formado dentro da mitocôndria através da reação da malato-desidrogenase, que oxida o malato e forma o oxalacetato. A gente também tem malato-desidrogenase no citosol. E essa malato-desidrogenase, aqui no citosol, ela vai pegar o oxalacetato, pegar o NAD e formar o malato, o contrário do que acontece no ciclo do ácido cítrico. E aí esse malato, a gente pode enxergar o malato como o oxalacetato levando no bolso os dois equivalentes redutores que recebeu do NAD. O malato tem um transportador que transporta ele para dentro da matriz mitocondrial e lá na mitocôndria ele vai ser oxidado e vai formar o oxalacetato. Pronto. Os elétrons agora estão aqui. Quem recebeu um NAD oxidado recebeu um NAD reduzido. E aí esses elétrons eles podem vir aqui para o complexo 1 da cadeia transportadora de elétrons. Cumpriu a missão. Ah, mas por que tem outras reações? Eu estou vendo aqui. Se o oxalacetato tivesse um transportador, pum, transporta ele para cá e a lançadeira seria só isso. Olha só que legal, ia ser bem mais simples, né? Mas como não tem, a gente acaba observando o que mais acontece para ele conseguir voltar para o espaço intermembranas, para o citosol. Então, o oxalacetato ele é convertido em aspartato através de uma reação de transaminação. É do metabolismo de aminoácidos, tá? Essa reação. O glutamato, que é um aminoácido, ele doa um grupo amino para o oxalacetato e aí o glutamato transforma em alfa-cetoglutarato e o oxalacetato em aspartato. E aí o aspartato vem para o citosol ou para o espaço intermembrana e aqui passa pela reação de novo. A mesma reação, da mesma enzima, que se chama TGO. Ou ACT. Não precisa se preocupar agora com isso, tá? A gente vai falar dela depois de novo, no metabolismo de aminoácidos. O que é importante aqui é entender que o oxalacetato recebe esses elétrons, forma um malato, e o malato lá dentro da matriz passa pela reação oposta e forma o NAD. Cumpriu com a missão de transportar os elétrons do NAD para dentro da mitocôndria, e a gente sabe que NAD dentro da mitocôndria é oxidado pelo complexo 1. A outra lançadeira é a lançadeira do glicerol fosfato, ou glicerol 3-fosfato. Nesse caso, os elétrons não chegam, os elétrons do NAD, da glicólise, eles não chegam dentro da matriz mitocondrial, mas eles conseguem ser encaixados dentro da cadeia transportadora de elétrons. De certa forma, a gente já viu parte desse sistema. Lembram que a coenzima aqui ela pode receber da glicerol 3-fosfato desidrogenase? Então, é dessa lançadeira. Então, na glicólise, o que acontece é que forma o NAD e também forma de hidroxicetona-fosfato. E aí a célula tem uma enzima que doa os equivalentes redutores do NAD para dihidroxicetona-fosfato, formando glicerol 3-fosfato. E aí tem uma enzima que oxida
o glicerol 3-fosfato, que é glicerol 3-fosfato desidrogenase. E, através dessa enzima, esses equivalentes redutores passam aqui por FADIO, que é um grupo prostético da glicerol 3-fosfato desidrogenase, e a enzima reduz uma coenzima Q, forma QH2. E a gente sabe o caminho, QH2 é oxidado pelo complexo 3. Então, conseguiu cumprir com a função de encaixar esses elétrons na cadeia transportadora de elétrons. Nesse caso, através da coenzima Q, a gente sabe que produz menos energia através da coenzima Q, porque aí só tem complexo 3 e complexo 4 na sequência, bombeia 6 prótons. E aqui atrás, NAD no complexo 1, a gente sabe que são 4, 4, 2 prótons, então 10 prótons, vai produzir mais energia. Por isso que em alguns cálculos, a gente considerava que esse NAD da glicólise levaria à produção de mais ATP ou menos ATP. Né? A gente falava de o NAD, eram 2 NADs produzidos, 2 NADs, 10, 20, 3 a 5 ATPs. Por quê? 3 a 5. Porque se os dois elétrons do NAD, dos 2 NADs da glicólise, forem transportados através dessa lançadeira, nós teremos 2 NADs sendo oxidados pelo complexo 1. E aí são 10 prótons para cada NAD, né? Entrou no complexo 1, 4 prótons no 3, 2 prótons no 4. 10. 2 NADs o dobro, 20. Ah, aqui a gente não fez o cálculo ainda. 20 prótons. Vamos deixar por aí, 20 prótons. Depois no cálculo a gente descobre quantos ATPs são. E aqui, se os 2 NADs da glicólise encaminharem os elétrons através dessa lançadeira, quantos prótons são bombeados? Para cada NAD, uma coenzima Q. Para cada coenzima Q, passa pelo complexo 3, pelo complexo 4. Ou seja, 4, 2, 6 prótons. São 2 NADs, 12 prótons. Evidentemente, menos ATP. Quanto a gente logo descobre. Agora vamos falar a respeito disso. Quantos prótons são bombeados para o espaço intermembranas pela transferência de 2 elétrons de um NAD ao oxigênio? Aqui através do complexo 1, tá? Através do complexo 1. Nós falamos em 10 prótons. Quantos prótons são bombeados para o espaço intermembranas pela transferência de 2 elétrons de um succinato para o oxigênio? Aqui vai do complexo 2, não bombeia, complexo 3 bombeia 4 prótons e complexo 4 bombeia 2 prótons, 6 H+. E a gente pode incrementar essa pergunta também da seguinte forma. Coenzima Q, quando recebe? Seja no metabolismo de ácidos graxos, seja na lançadeira do glicerol 3-fosfato. 6 também. Então, se o NAD da glicólise, aqui é NAD no complexo 1, se o NAD da glicólise gerar NAD dentro da mitocôndria, que é oxidado pelo complexo 1, são 10 prótons. Se o NAD da glicólise doar para dihidroxiacetona fosfato, formar glicerol 3-fosfato, encaminhar através da coenzima Q, são 6 prótons. Por isso que naqueles nossos cálculos tinha uma margem de 3 a 5. Por que 3 a 5? Agora a gente calcula. Quantos prótons que precisa mesmo para produzir um ATP? 4. Então 10, calculando, é claro que não vai produzir um ATP quebrado no meio, dá 2,5. Né? 10 prótons dividido... Peraí, vamos fazer direitinho. Borracha. 10 prótons. Dividido por 4. 2,5 ATP. 20 prótons, 5 ATPs. Então, se os 2 NADs da glicólise gerarem 2 NADs dentro da matriz mitocondrial,
São 20 prótons. 20 dividido por 4, 5 ATPs. Se os dois NADs encaminharem os seus elétrons através da lançadeira do glicerol 3-fosfato, são duas coenzimas Q, que serão reduzidas. Cada coenzima Q, 6 prótons. Se fosse uma só, né? 6 prótons, dividido por 4, 1,5. Duas coenzimas Q, 3. Okay. Por isso que lá nos cálculos, se vocês voltarem, tem 3 a 5 ATPs, quando a gente considera o NAD da glicólise. Certo, pessoal? Então, por hoje é isso. Finalizamos, então, o estudo do terceiro estágio da cadeia respiratória. Agora, nas nossas próximas discussões, nós devemos abordar o metabolismo de lipídios. Certo? Então, um abraço, até mais e um bom estudo.